Olá pessoal estudioso e que tem realmente sede de saber. Falemos aí um pouquinho para todos vocês sobre o sistema político brasileiro que vai se desenrolar, que vai ser criado e desenvolvido durante o segundo reinado, mais conhecido aí especificamente pelo aquele sistema denominado de parlamentarismo às avessas. Isso mesmo que vocês escutaram. Algo que muitas vezes tem caído aí justamente nas provas de vocês, aí nessas questões de concurso, entre outros casos, que não precisamos nem citar, que vocês sabem a própria importância. Mas vocês sabem também que o segundo reinado foi um período aí da história brasileira até bem longo, né? Durando quase 50 anos, ou seja, vai de 1840 até 1889, quando o imperador Dom Pedro II acabou sendo deposto. Ao longo dessa fase, ou seja, desse governo brasileiro, nós temos aí algumas mudanças importantes na questão da administração e na própria política, né? Então, foi criado aí através do decreto em 1847 o sistema parlamentarista no Brasil. Mas como no Brasil muitas vezes buscam manipular ou dar um jeitinho, né, para que aqueles que mandam, que governam, evitem, vamos dizer assim, que as outras classes, os grupos cheguem de uma forma mais fácil no poder, o sistema brasileiro, que era um sistema parlamentarista, não é estritamente igual ao sistema clássico que tem ali, por exemplo, na Inglaterra, o modelo britânico, tá certo? Então vamos primeiro entender aí como funciona rapidamente esse modelo britânico. Primeiro, vocês sabem que, obviamente, a Inglaterra até hoje é uma monarquia e a Rainha Elizabeth está lá no poder, mas devido à conjuntura política que foi se formando há séculos, ela não tem mais aquele poder, por exemplo, para determinar uma guerra, aumentar os impostos, cobrar, exercer poder ali especificamente sobre a população do jeito que talvez ela gostaria. Mas, devido à configuração política que foi existindo, por exemplo, na questão da Revolução Gloriosa, no ano de 1688, a situação na Inglaterra mudou e quem passou a ter o poder também executivo foi o parlamento. O parlamento britânico acaba por exercer esse poder através da figura do primeiro-ministro. Isso mesmo, o primeiro-ministro. E como é que funciona lá? Vamos lá. Primeiro, nós temos evidentemente os partidos e os grupos políticos que são eleitos pelo povo, ou seja, o povo vota e escolhe, por exemplo, os membros da Câmara Baixa, do parlamento, lá na Inglaterra, no modelo britânico. E depois, agora que teve a eleição, o membro, ou no caso o maior partido, tem o direito, tem o privilégio, né, entre eles, de resolver quem eles vão indicar para o monarca, ou no caso a rainha, para ela nomear então o primeiro-ministro. Então vejamos para entender direito. Elege-se o parlamento e geralmente então, como é de praxe, o partido maior ou a maior coligação, que juntaram mais deputados, mais membros, eles têm esse privilégio de entre eles escolher quem eles querem que seja o primeiro-ministro. Então eles lançam o nome, que é só de praxe, para a rainha ou o monarca, o rei, nomear. Mas todo mundo sabe porque quem vai ratificar, ou seja, quem vai ser escolhido é ali através do parlamento. Parlamento que é escolhido pelo povo através dessa votação. Compreende como é isso? Então a rainha, simbolicamente, faz então aquilo que realmente o parlamento deseja. Então, nomeia, mas todo mundo já sabe por quê. Vai ser esse daí, porque esse primeiro-ministro é alguém do parlamento escolhido e indicado para o parlamento. Beleza, entendi, estou compreendendo agora. E esse daí vai ser o primeiro-ministro e vai exercer, né, os poderes aí, como vocês sabem. No Brasil, a partir de 1847,
o sistema parlamentarista foi criado, como eu já falei para vocês. Mas ele vai ter alguns pequenos detalhes que vão mudar bastante essa própria configuração. Lembrem primeiro que o Brasil, a partir da Constituição de 1824, criou 4 poderes. E o imperador teria a prerrogativa do poder moderador, ou seja, ele tem esse poder moderador que leia-se poder absoluto. E, em alguns casos, ele vai exercer quando aquilo era interessante para ele. Então, esse poder moderador que tinha sido suspenso no período das regências de 1831 a 1840, voltou a existir quando o imperador Dom Pedro II foi coroado, em 1840. Nesse caso, em 1847, ele resolve ali, baseando nesse modelo, por exemplo, britânico, criar o sistema parlamentarista aqui para o Brasil. Só que aí vem o seguinte, o imperador tem o poder moderador, que é especificamente ali um poder absoluto, certo? Então, Dom Pedro, no ano de 1847, através do decreto número 523, criou o cargo de presidente do Conselho de Ministros, que na realidade é, como você já sabe, é a figura do primeiro-ministro. Esse presidente do Conselho iria nomear o gabinete ministerial, então ficava a cargo dele escolher essas figuras para compor aí, né, o governo. Tirando de Dom Pedro isso, né, esse peso e esse desgaste da escolha, jogando para uma única pessoa que iria então escolher os demais. E Dom Pedro ficaria um pouco mais distante. Mas lembre-se, ele tem o poder moderador e na hora que ele queria, poderia nomear outro presidente ou prolongar o mandato do presidente ou tirar, fazer o que quisesse, desejasse, contanto que tivesse, obviamente, apoio para estar governando como imperador. O que não vai acontecer depois de 1889. Mas ainda faltam muitos anos. Voltando então para o que a gente está dizendo. Como vocês viram, já é diferente do modelo britânico. E aí, nesse caso, o que deveria ocorrer era para existir as eleições e depois das eleições feitas, esses políticos que iriam compor o parlamento brasileiro iriam escolher o primeiro-ministro. Porém, em geral, o que é que acontece? Dom Pedro nomeava o presidente primeiro, seguia-se as eleições e, naturalmente, como infelizmente as eleições no Brasil eram geralmente fraudadas, cheias de problemas, eleição do cacete, brigas, conflitos, voto do cabresto, ali todo um sistema eleitoral cheio de problemas, basicamente já sabiam quem ia ganhar as eleições, quem estaria no poder. Então, ao nomear primeiro, depois se manipulava o próprio sistema e aí geralmente já sabia qual era então o partido, se era o liberal ou conservador, que iria ter o maior número de membros, tá certo? Nesse caso, seguia-se assim com a própria nomeação. Porém, digo de novo, se ainda assim não funcionasse, tivesse um desgaste, um problema e Dom Pedro tivesse um atrito pelo poder moderador, ele poderia trocar, como fez muitas vezes ao longo do período, desde a criação do sistema parlamentarista no Brasil até o final, teve mais de 30 governos diferentes. Ou seja, dificilmente um governo ou um primeiro-ministro ficaria 2 anos no poder, sendo trocado basicamente ali de acordo com alguns problemas, conchavos, atritos, desgostos ou desgaste em relação ao próprio governo. Como vocês viram, através desse sistema e por essa forma de governo, é diferente o sistema e vai se basear nos demais modelos dos outros países. Aprendam isso aí, e por ser diferente a ordem entre quem nomeia e quem é eleito aí nesse próprio sistema, por isso é chamado o modelo no Brasil de
parlamentarista ou parlamentarismo às avessas, né? No sentido de ser o contrário dos demais modelos existentes nos demais países. Não esqueça então todos vocês que estão até agora de se inscrever no canal, assim como também dar o seu like. É importante também que vocês ativem o sininho, assim como também é importante que vocês vejam as playlists e mandem o link dessa videoaula para as outras pessoas, assim como também do canal, para que eles possam, além de se inscrever, também serem membros do canal e terem à sua disposição materiais mais amplos, mais interessantes. Então, sem mais delongas, até a próxima, pessoal!